Para apresentar o estudo mundial Educação para o Emprego, convidamos a senhora Cherry Lim, da McKinsey & Company. Thank you. Thank you. Testing. Okay. Good morning, everyone. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao CNI e a todos por nos convidar a compartilhar com o nosso pesquisa. Nós estamos muito animados de estar aqui e meus colegas e eu estávamos muito animados em conhecer a experiência de vocês e da discussão que está por vir. Então, em segundo lugar, gostaria de pedir desculpa por não apresentar em português. Eu espero que vocês não tenham problema com isso, mas nós temos um tradutor lá que vai nos ajudar com isso. Para começar, nós podemos ter a apresentação. Educação para o emprego faz notícias em todo o mundo e não é de surpreender. 75 milhões de jovens com a idade de 15 a 24 estão desempregados em todo o mundo. Isso é 40% do desemprego global. Em alguns países, a taxa de desemprego entre os jovens cresceu para mais de 50%, causando uma perda, uma instabilidade econômica e social, não apenas para o indivíduo, mas também para a sociedade como um todo. E ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo, nós temos o desafio do déficit. As empresas estão reclamando em todo mundo que eles não conseguem encontrar as pessoas com as habilidades que eles precisam. Não estou falando de trabalhos de alto nível. Esse é um problema até nos níveis mais básicos. E o desafio é que esse problema que vai apenas piorar com o tempo. Um relatório recente do Instituto McKinsey Global projetou que em 2020 a falta de trabalhadores com a qualificação secundária ou superior vai aumentar para 50 milhões. Brasil também está com um problema parecido. 47% dos empregados brasileiros dizem que a falta de habilidade fez com que as empresas tivessem perdas de tempo, dinheiro e de produtividade. 7 milhões de profissionais devem ter... espera-se que tenham 7 milhões de profissionais qualificados. E há uma questão de um problema no sistema educacional para oferecer profissionais qualificados. A pergunta, então, é... o que conta nesse paradoxo? O que é responsável por esse paradoxo? E mais importante, o que nós podemos fazer para tratar disso? Quando começamos a olhar para o problema, uma das coisas que nos chocou é que não existem muitos dados. Nem sempre compreendemos por que esse problema ocorre e nem sempre entendemos que intervenções fariam uma diferença para esse problema. E para esse propósito, em 2012, nós fizemos duas pesquisas. A primeira foi um levantamento com 8 mil jovens de 9 países diferentes. Esses países foram selecionados para representar a diversidade de geografia, de nível de desenvolvimento econômico e de mercado de trabalho. Eles representam 40% do PIB mundial e 30% da população mundial. Nós também fizemos uma pesquisa para boas práticas de educação para o trabalho. Procuramos líderes da indústria, doadores e investigamos centenas de casos de cerca de 25 países diferentes. A pesquisa que eu vou compartilhar com vocês hoje vem desses dois trabalhos que foram realizados. Então, a primeira descoberta, a primeira conclusão é que os empregadores e os jovens, eles passam pelo problema de forma diferente. Tanto é que é como se eles estivessem vivendo em universos paralelos. Isso não quer dizer que um lado está errado e que o outro lado está errado. Isso quer dizer que as experiências são tão essencialmente diferentes. Então, para dar um exemplo disso, nós perguntamos a cada um dos interessados: os jovens são preparados de forma adequada? Apenas um
terço dos empregadores brasileiros disseram sim. E apenas 15% dos jovens disseram que sim. E, por outro lado, os educadores tendem a ser mais otimistas. Um motivo possível para essas diferenças de opinião pode vir do fato de que cada interessado tende a se concentrar numa parte específica da formação profissional e não há interação suficiente entre as diferentes partes. Por exemplo, apenas 25% dos empregadores brasileiros pesquisados, eles se envolvem com frequência e com grande intensidade com jovens. E com todos os empregadores que nós entrevistamos, dizem que os jovens que acabam de se formar, eles não estão no topo das prioridades. Eles não estão... E com relação aos jovens, grande parte dos jovens, eles não são bem informados. Quando nós perguntamos aos jovens que fatores eles levam em consideração quando decidem o que estudar, em geral, menos de 50% levam fatores como a demanda de trabalho, o salário inicial, ou mesmo quais as habilidades necessárias. Isso é verdade tanto no Brasil e mesmo para outras profissões como o ensino. Então, nós temos uma situação de universos paralelos. A pergunta é, como isso afeta a educação para o emprego? Então, como vocês verão em breve, a cada ponto ao longo da jornada tem uma série de obstáculos. E aqui há 3 intersecções que são cruciais. A primeira é o ponto de procurar um emprego, encontrar um emprego. Quando um jovem pensa se ele vai se formar para ter um emprego e decidir o que ele vai estudar. E o segundo é o de aquisição dos conhecimentos e habilidades. E o terceiro ponto é quando os jovens tentam entrar no mercado de trabalho. Então, eu vou dar uma olhada rápida no que está acontecendo em cada um destes pontos. Agora, no primeiro ponto, uma das perguntas que eu quero que vocês entendam é que por que os jovens eles não tentam se formar um pouco mais. Então, eu sei que esse quadro é um pouco complexo, mas eu quero mostrar alguns pontos importantes aqui. A primeira coisa a observar é a questão do custo. Isso é um desafio para todos os países que foram entrevistados. No entanto, esse é um ponto particular para você. Você vê que 68% dos jovens brasileiros não passam por educação secundária completa, tanto porque eles não podiam pagar pelas mensalidades, ou eles não conseguiam ter tempo fora do trabalho para estudar. A situação do Brasil só é apenas comparável à dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um dos sistemas educacionais mais caros do mundo. E se os jovens forem capazes de ter ensino superior, eles têm um outro desafio. Existe um viés social muito grande contra a educação secundária. Como você pode ver no quadro, cerca de 72% dos jovens pensam que um treinamento vocacional vai atrapalhá-los a ajudar um emprego. No entanto, apenas 30% deles acreditam que a sociedade valoriza essa formação profissional. E isso tem uma grande implicação no que eles escolhem fazer. Daqueles que preferem uma formação técnica, apenas 40% fazem esse tipo de cursos. E, em contraste, aqueles que preferem uma educação acadêmica, 85%, eles vão fazer uma formação técnica também. Agora, algo a ser notado é que esse viés contra a formação técnica não é algo específico do Brasil. Você vê isso em todos os países que foram entrevistados, com exceção da Alemanha. Na Alemanha, eles têm um histórico forte de formação técnica. Isso sugere que, ao conversar com os jovens sobre você gostaria de ter uma formação técnica ou uma formação acadêmica, isso não pode ajudá-los. Mas, ao invés disso, o que pode ser mais útil é se direcionar a conversa para a profissão. O que você gostaria de fazer e ser no futuro? E criar um caminho de aprendizado para o aluno
de acordo com a carreira que ele escolher. Isso tem um foco maior na questão profissional. Como você vê, as pessoas jovens têm opiniões oscilantes com relação a quais profissões são atrativas ou não. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pontos. A primeira coisa que você observa aqui é que a mesma profissão tem atratividades diferentes dependendo do país. Isso é um fator dependendo das condições econômicas e sociais. Para o Brasil, especificamente, engenharia parece ser a profissão mais atraente para os jovens. Isso é verdade tanto para mulheres como homens, e você vê que a taxa de 71% é significativamente maior do que a taxa maior de atratividade que nós vemos em outros países. Um terceiro ponto a ser observado é que algumas das profissões que os jovens acham atraentes, como por exemplo TI, profissões em TI, essas são profissões que são classificadas normalmente como profissões técnicas. Nós sabemos que os jovens têm preferências muito fortes, mas a questão é, se essa preferência realmente os leva a ter uma formação técnica, mas infelizmente a resposta é não. Usando engenharia como exemplo novamente, se você se lembra, 70% dos jovens dizem que engenharia é uma profissão, é uma carreira muito atraente. No entanto, apenas 10% dos graduados se formam em engenharia. E isso acontece apesar do fato que há uma falta de engenheiros no Brasil. Então, para resumir, na primeira intersecção, nós temos dois desafios. A primeira é garantir que aqueles que querem prosseguir e ter uma educação pós-secundária, eles podem fazer isso. E o segundo é, quando eles decidem prosseguir, eles conseguem escolher programas para os quais haverá demanda no mercado de trabalho depois que eles concluírem essa formação. Então vamos dar uma olhada na segunda intersecção, que trata da qualificação ou capacitação. Você vê que aqui também temos preferências fortes dos jovens, e você vê quais são as habilidades que eles preferem. Nós vemos que mais de 70% deles disseram que gostam de um aprendizado prático, um aprendizado no trabalho. E sua preferência é correspondente com um grande corpo de pesquisa acadêmica que mostra que o aprendizado no trabalho é a forma mais efetiva para que os jovens adultos aprendam. O problema, no entanto, é que grande parte dos jovens que foram entrevistados disseram que eles estão em programas que são teóricos por natureza. E isso sugere que eles não desenvolvem as suas capacidades de forma plena como eles poderiam. Então, o que acontece quando nós chegamos à última intersecção, o último ponto, que é encontrar um emprego? Aqui nós vemos que 48% dos empregadores jovens dizem que a falta de qualificação é o que mais motiva a vagas não preenchíveis nos níveis mais básicos, pois eles dizem que os empregadores dizem que não estão satisfeitos com os graduados. E para os jovens, apenas 6 entre 10 jovens dizem que o baixo nível de educação ajudou a encontrar emprego. E se você considerar todo o dinheiro e tempo que foi investido, é uma vergonha que o número não é 10 entre 10, que o índice não é de 100%. Então, dados todos esses obstáculos, fica claro que a educação para o emprego, essa jornada da educação para o emprego, falha para muitas pessoas. E nós fizemos uma análise de segmentação dos jovens aqui, e nós segmentamos por se eles têm uma educação técnica e se eles acham que a educação vai fazer uma diferença para o futuro, e o grau em que eles estão bem informados sobre as oportunidades de carreira. E o que nós vemos é que dentre 7 segmentos distintos, apenas 2 estão saindo bem no mercado de trabalho de hoje. Mas no Brasil, os 2 segmentos embaixo, aqueles que acreditam em educação, que querem educação, mas não conseguem pagar para se formarem. Temos nesse índice mais de 57% da população nessa situação. Esses segmentos sugerem que qualquer intervenção deve ser modada para as necessidades e desejos dos grupos diferentes.
para os segmentos no topo, não vai bastar apenas diminuir os custos da educação. As conclusões que chegaram foi que eles precisam ser melhor informados. Tudo isso implica que qualquer intervenção para esse grupo vai ter que começar mais cedo, não em um ponto onde eles estão prestes a sair da escola. Então, e o que dizer dos empregadores? Há 3 grupos distintos de empregadores. O primeiro grupo, que consiste de 25%, é o que nós chamamos de empregadores envolvidos intensamente com jovens. Eles investem tempo, pessoal e dinheiro, e eles têm obtido grandes resultados em termos do talento que eles estão atraindo. O segundo grupo é dos que nós chamamos de uma área neutra. Eles estão tentando coisas diferentes, mas os resultados que eles estão obtendo não são tão bons. Isso se deve em parte ao fato que eles nem sempre sabem o que funciona, então as suas intervenções nem sempre são as mais efetivas. O grupo final são os que nós chamamos de parados, que consistem de cerca de 40% dos empregadores entrevistados, e são pessoas que ou não estão cientes do que podem fazer, ou sabem que precisam de fazer algo, ou não têm dinheiro ou pessoal para investir na solução do problema. Com tudo isso quero dizer que é importante falar da juventude, dos empregadores, não como se eles fossem entidades separadas. As intervenções têm que pensar em como as necessidades dos diferentes tipos de empregadores, de diferentes tipos de jovens, têm necessidades específicas. Eu falei um pouco sobre o problema como ele está hoje. E agora eu quero mudar um pouco e falar das soluções, das possíveis soluções. Como, à medida que olhamos em todos os 100 casos, nós vimos que, independente da localização, independente das indústrias e dos atores envolvidos, todos os programas bem-sucedidos tinham um ponto em comum. E este aspecto era que todos esses programas, os empregadores e os educadores, eles andam de mãos dadas, eles vão em encontro um do outro, eles se envolvem um com o outro com frequência, com alta intensidade e num estágio muito inicial na jornada de educação para o trabalho, estão fazendo isso de uma forma sustentada e assumem papéis que tradicionalmente eram a responsabilidade de outras partes. Agora, para ilustrar um pouco mais do que eu quero dizer, eu vou mostrar 2 histórias. A primeira é ILFS na Índia. Como alguns de vocês podem saber, a Índia precisa de 50 milhões de trabalhadores habilitados na próxima década. Então, há uma grande pressão na capacitação de trabalhadores. ILFS é uma companhia que surgiu como parte desse cenário em mudança. O que é muito forte nesse grupo é que eles começaram no ponto do emprego. Eles nunca trabalham em uma casa até que eles possam garantir vagas. Eles nunca começam um curso até que tenham garantidas vagas para cada um dos alunos. Vocês vão ver nos muros das aulas, vão ver os logotipos de todas as empresas que prometeram aos jovens que assim que eles se formarem, com boa qualificação, eles vão ser contratados. Em um país onde os jovens nem sempre sabem do valor da educação, não sabem se vai ter um retorno, essa garantia de emprego, ao concluir o curso, é enorme, é algo grandioso. A segunda coisa que a ILFS faz é que ela traz o ambiente de trabalho para a sala de aula. E isso é feito de 2 formas. A primeira trabalhando de forma muito próxima com empregadores, e para cada curso eles têm um parceiro, e eles atribuem estudantes para esse curso. E o material desse curso é atualizado a cada 6 meses para que eles estejam acompanhando cada mudança na indústria. O segundo passo é que eles tenham grande foco no aprendizado prático, no trabalho. E a LFS faz isso de 2 formas. Algumas vezes eles têm algumas instalações feitas no local, então eles vão para plantas de fabricação.
Em outros casos, eles oferecem estágios obrigatórios nas empresas. Então, grande parte do curso é feito adquirindo experiência no trabalho. Esses fatores têm feito que o ILFS tem sido um programa de capacitação mais forte na Índia. Vamos dar uma olhada no que esse princípio de envolvimento significa da perspectiva do empregador. Tem uma empresa no Newport, nos Estados Unidos, e uma das coisas que eles descobriram é que é muito difícil encontrar as pessoas de que precisam com as habilidades necessárias, porque as habilidades necessárias são muito especializadas. Então eles decidiram que eles iriam se tornar os próprios formadores. Eles criaram uma escola de aprendizado e tem parcerias com faculdades onde os estudantes podem fazer cursos, e boa parte do curso é feito na fábrica, orientado por um profissional experiente. E Newport News diz que no dia que você está na aula, você já é um empregado da empresa, não é apenas um aluno. E essa aposta pagou muito bem. Teve um ótimo retorno. 8% das pessoas que se formam no curso ainda estão trabalhando na empresa 10 anos depois. E quase 50% da equipe de gerência intermediária foram egressos dessa escola. Então, essa escola se tornou a sua própria fábrica de profissionais e sua própria ambiente de estágio. Nós sabemos que o envolvimento é importante, nós sabemos que o envolvimento tem de ser bastante frequente e com alta intensidade, e tem que ter sustentado. A pergunta agora é: como nós fazemos com que isso ocorra de uma forma frequente? Como nós podemos aumentar a taxa de sucesso? Uma das coisas que nós observamos é que, na verdade, precisamos de incentivos diferentes na forma de trabalhar dentro do sistema. E há algo que eu quero ressaltar aqui. A primeira é com relação aos dados. Nós precisamos de mais dados melhores, para educar os interessados, para criar transparência e monitorar o desempenho. Nós falamos inicialmente de como os jovens, eles não são bem informados sobre as oportunidades que têm. Imagine, no entanto, o que aconteceria se eles tivessem essa informação. Essa foi uma pergunta que Colômbia se perguntou em 2005, quando eles criaram um observatório de trabalho. E o que esse observatório faz é que ele coleta informações sobre a trajetória dos estudantes ao longo do tempo. Então, se o aluno ele quer continuar com sua formação superior, ele sabe onde o aluno foi estudar, o que o aluno estudou, onde ele trabalhou, quanto está ganhando e até mesmo quanto eles estão ganhando ao longo do tempo. Então, os alunos de Colômbia hoje, eles podem online se conectar e dizer: eu estou interessado em programas sobre enfermagem. O estudante pode comparar os resultados dos graduados de diferentes cursos, eles podem ver onde estão os trabalhos para enfermagem. Então, a transparência de informação traz grande poder. O segundo ponto é que nós precisamos de integradores sistêmicos mais fortes, pois a integração é muito fragmentada. Há muitos atores, cada um está fazendo uma coisa diferente ao mesmo tempo. Os integradores de sistemas são entidades que têm uma visão de ambos os lados do que está acontecendo, então eles podem desempenhar um papel de coordenar atividades, estimulando novas atividades onde for necessário e, é claro, monitorar o desempenho. Desculpa. Agora, o que nós vemos aqui sobre os integradores de sistema é que eles podem aparecer de diferentes formas. A Promimp, por exemplo, é um tipo de integrador para o setor de petróleo, de óleo e gás. E isso é importante, pois ele integra dados de todos os interessados para desenvolver o plano mestre e depois coordenar atividades com empregadores, jovens e educadores para assegurar que há cursos suficientes para as habilidades necessárias e alunos que recebem o auxílio necessário para entrar nesses programas. Em outros países, nós vemos exemplos para o setor privado na Índia.
apenas para a população desempregada, na Alemanha também, e na Austrália também criou uma agência que coordena atividades agora para toda a indústria no país. Voltando. A última coisa que o novo sistema precisa é de maior colaboração dentro dos setores. Os exemplos mais transformados que nós vemos, onde todos os interessados se reúnem para desenvolver uma solução para toda a indústria. E isso é importante porque ajuda a reduzir preocupações com questões como o custo de melhorar a educação, questão da competitividade. Entech é uma coalição de empresas de fabricação de automóveis nos Estados Unidos. Entech começou inicialmente com uma coalizão solta de alguns empregadores que discutiram entre si os problemas que eles estavam tendo. Isso começou a ganhar momento quando a Toyota decidiu compartilhar com a indústria as 170 competências que todos os profissionais devem ter. Para o setor privado, o segredo é importante, então isso foi algo sem precedentes. Então, Toyota acreditou que, como eles viram que faltava pessoas com habilidades, então eles chegaram à conclusão que apenas um movimento de toda a indústria poderia resolver o problema. E o que eles fizeram, portanto, eles trabalharam junto, eles concordaram que eles chegaram a um consenso que 170 habilidades eram necessárias, então eles trabalharam em parceria com educadores para trabalhar com essas habilidades. E os benefícios para os empregadores foram enormes. Em suas próprias palavras, quando alguém vem para a empresa com o certificado da Amtech, eu sei que eu posso confiar que eles podem fazer o que eles dizem que podem fazer. E para os jovens, isso também é muito bom. Pois eles sabem que mesmo se eles forem de um estado para outro, aquele certificado é reconhecido em todo o país. Então, nós falamos sobre os novos incentivos e a última pergunta é o que nós podemos fazer sobre as habilidades. Muitos programas bem-sucedidos que nós vimos são aqueles que apoiam centenas de milhares de alunos, mas a magnitude do problema com que nós deparamos, a magnitude do problema que o Brasil tem hoje, é que centenas de milhares e milhões de estudantes. Então, como nós podemos qualificar essas pessoas, capacitar as pessoas? Uma das coisas que observamos na nossa pesquisa é que há muitos problemas. Do perspectiva do educador, do empregador, é difícil, pode ser muito caro, pode ser difícil oferecer oportunidade de aprendizado no trabalho para os jovens. E do ponto de vista dos empregadores, é difícil convencê-los a investir em treinamento. E eles só tendem a querer fazer isso apenas quando as habilidades são muito específicas. Então, por uma questão de tempo, eu quero me concentrar neste ponto aqui, sobre aprendizado prático. E eu gosto de falar desse ponto porque, como nós discutimos anteriormente, o aprendizado prático é uma das formas mais efetivas de treinar jovens hoje. No entanto, dado o grande número que vemos hoje, é que há muito mais alunos do que oportunidades. E aqui que nós vemos que simulações e jogos podem desempenhar um papel importante. Simulações já existem há algum tempo. Nós vemos no contexto militar, na medicina, em serviços de emergência. Basicamente, em qualquer um dos campos onde seria muito arriscado colocar o aluno na linha de frente. A boa notícia é que o custo de desenvolver esses jogos de simulação está diminuindo. E à medida que isso barateia, nós estamos vendo cada vez mais indústrias utilizando isso. Eles estão utilizando isso para planejamento urbano, para a cadeia de abastecimento, para operações de comercialização e até mesmo para hospedaria. Nós vemos que o aprendizado prático no futuro talvez pode ser
não pode ser real, pode ser virtual. Então, para fechar, quanto mais aprendemos, quanto mais acreditamos que resolver este problema não é algo que é a responsabilidade do governo apenas, não é responsabilidade apenas do empregador, do educador, nem mesmo dos jovens. Ao invés disso, na verdade, a solução só vem se houver uma ação coletiva, para que as partes possam aprender uma da outra, possam compartilhar o aprendizado um com o outro e que possam espalhar a informação, disseminar a informação. E no Brasil existe uma oportunidade imensa. O governo mostrou um grande compromisso através de um grande investimento que está sendo feito no sistema. Muitos dos educadores e empregadores disseram que, dado o fato que todos estão aqui um dia antes do feriado, quer dizer que vocês realmente se importam com essa questão. E o que nós estamos querendo é também ouvir a história de vocês e ver como o Brasil vai aprender com a lição de outros países, vai inovar e criar lições que o resto do mundo vai aprender. Muito obrigado.